Bom, estamos de volta, estamos retomando as atividades do 5º Seminário de Gente e Gestão, realizado pelo Sindiplas. Eu sou a Cátia Vasconcelos, presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos do Espírito Santo, e darei continuidade à mediação do nosso encontro. Temos conosco nesse evento alguns participantes aqui presencialmente, a quem a gente já agradece, e a maior parte do nosso público nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Nós vamos agora para a nossa segunda palestra, e eu gostaria de, mais uma vez, alertar para o fato de que nós estamos recebendo as perguntas por meio do WhatsApp do número 99-525-0512. Nós vamos agora iniciar a palestra que tem o tema central do nosso encontro, as mudanças no modelo de gestão nas empresas em decorrência da pandemia. Para ministrar essa palestra, nós convidamos o professor José Fernando Pereira Júnior, da Fundação Dom Cabral, que nessa manhã vai nos dar a honra de compartilhar conosco os conhecimentos. O José Fernando ele é mestre em administração pela Fundação Pedro Leopoldo, ele tem MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, é bacharel em administração de empresas pela PUC de Minas Gerais, é um executivo com experiência em desenvolvimento e implantação de projetos, em planejamento estratégico de operações e distribuição, movimentação de materiais e gestão. Gestão e controle de estoque, código de barras e rastreabilidade, sistema de programação da produção, implantação de fluxo de previsão de vendas e implantação do sistema de nivelamento de produção, Leveling Schedule, Lean Manufacturing, Kaizen e Kanban. Atua como diretor técnico e consultor desde 2010 e já atuou também como gerente de programas e projetos, gerente de logística pela empresa Delphi Automotive System do Brasil. Atuou também como gerente de programas e consultor do PMO na Yazaki Automotive. José Fernando, mais uma vez, muito obrigada por nos conceder esses momentos, e o palco é todo seu. Pessoal, bom dia. Prazer estar aqui. Vocês não sabem que é alegria para um professor poder, depois de algum tempo, voltar a atuar presencialmente, né? Então, é muito legal estar aqui, uma alegria enorme. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre esse tema. A gente vai falar hoje sobre agilidade organizacional, ou Business Agility no inglês. Deixa eu ver como é que passa aqui para frente. Eu acho que é esse aqui. Beleza. Para cá. Ou não?
Aí, legal. Bom, a Kátia me apresentou um pouco para vocês, mas eu me sinto muita vontade em falar desse tema, em falar sobre novos modelos de gestão. Ela falou um pouquinho da minha trajetória, mas eu sou de uma geração que acreditava muito que a gente tinha que evoluir na carreira rápido, certo? Eu sou de uma geração que aprendeu que a gente também consegue crescer com comando e controle, né? E que a gente tinha que fazer carreira em multinacional. E uma geração começou a trabalhar muito cedo, muitos aqui também, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E quando eu tinha por volta de 30 anos, já faz algum tempo, eu já era executivo em multinacional, já tinha uma carreira assim bem consolidada e crescente. Mas exatamente nesse momento, a gente começou a perceber, eu acho que o Léo foi muito feliz aqui nas palavras dele, a gente começou a perceber um movimento forte de mudança nas organizações que realmente veio consolidar com a pandemia. E o tema que a gente vai falar hoje, ele não é uma coisa assim... As pessoas vendem e falam de agilidade como se fosse uma coisa nova. Mas, na verdade, a agilidade organizacional, que é uma modelagem que muitas empresas estão tentando implementar, ela é uma ressignificação da gestão, né? Mais do que qualquer coisa. Bom, e essa ressignificação, ela não é um trilho, ela é muito mais uma trilha, é uma jornada, né? Que é uma jornada que passa por muita coisa que foi falada na palestra anterior, né? E uma delas, fundamentalmente, mudança cultural. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre essa jornada, que a gente vai chamar aqui de agilidade, de construção dessa agilidade organizacional, né? De forma a construir organizações melhores. O que é, então? Vamos começar desde lá do conceito. O que é Business Agility, ou agilidade organizacional? É nada mais do que você construir uma organização sincronizada. O que é construir uma organização sincronizada? É uma organização que tem estratégia, processo e pessoas focada em quem? No cliente, em criar valor para o cliente, com o cliente no centro das coisas. Bom, mas isso a gente já sabe, né? Já há muito tempo. Mas muita coisa que se fala, e eu falo um pouquinho assim da nossa experiência ao longo da jornada aí. Eu tive a oportunidade de participar de vários movimentos aqui no Brasil, nas empresas que eu trabalhei. Implantação de qualidade total, aquele movimento de vamos instalar sistema integrado em tudo, né? Os RPs na época, né? Essa coisa da reengenharia, o Lean. Eu tive a oportunidade de trabalhar, beber da fonte um pouco do Lean. Eu trabalhei 5 anos numa empresa japonesa citada aqui, chamada Yazaki. E lá na Delphi também, que é uma multinacional, a gente usava muito isso. Então, a gente já fala desse tipo de coisa há um bom tempo, de valor para o cliente no centro das coisas. Mas o que a gente observava lá, e eu observei ao longo do caminho, e até hoje se observa, muito discurso e pouca realidade, né? Se fala muito customer centric, cliente no centro das coisas. E quando você vai olhar na prática mesmo, a maior parte das organizações, a gente tem que encarar essa realidade. Elas são desenhadas de dentro para fora, em vez de fora para dentro, né? A gente se perde nas mazelas ali, né? Nos nossos conflitos, na política, interesse, etc. Isso, obviamente, o resultado sente. Então, a agilidade organizacional, ela busca exatamente isso. Como que a gente pode estruturar uma organização que realmente, na realidade, ela está desenhada de fora para dentro? Ela tem, como o Léo citou aqui, uma empatia real e legítima com necessidade de cliente, com o que é valor para o cliente. E eu volto um pouquinho atrás. A gente fala desse negócio de valor, e muita organização que você fala assim, temos que entregar valor. O cara fala, você está falando de preço? As pessoas não têm uma clareza do que é valor, gente. Nós temos que dar um passinho para trás, muitas vezes, de falar do arroz com feijão. O que é valor? Quais são os objetos, os aspectos que compreendem valor? É fundamental. E o segundo, quem que é o cliente? Quem são os clientes? Porque a gente gosta de falar ainda, tem muita gente que fala, e isso é uma opinião pessoal, ela não é baseada em nenhum estudo científico. Na minha opinião, cliente é um só. Não tem essa de cliente interno, cliente externo. O cliente está lá. É para quem a gente constrói o valor. Quem está aqui dentro são os parceiros na jornada. E essa distinção também é muito importante. Bom, e junto com alguns colegas da Fundação Dom Cabral, a gente... e é interessante falar um pouquinho da Fundação, rapidamente. Eu estou aqui como professor, mas, como a Kátia apresentou, eu tive uma jornada como executivo. Hoje também atuo como consultor. Sou empreendedor também, né? Participo aí de alguns empreendimentos.
E eu fico muito à vontade em falar isso, né? Que a Fundação do Cabral, ela não é uma instituição de ensino superior, ela é uma escola de negócio. Nós, fundamentalmente, como professores da Fundação, nós somos, na grande parte, ex-executivos, que tiveram uma carreira em paralelo acadêmica também. Então, a gente fica muito à vontade, juntando com alguns colegas que, ao longo da carreira e até hoje, nos trabalhos de consultoria ou junto da Fundação, sentem as dores, ou como empresários também, eu como empresário também sinto essas dores. Ele falou assim, cara, o pessoal fala muito em construir negócios ágeis, a gente vai entender o que é um negócio ágil, né? Como é que a gente faz isso, cara? Como é que a gente podia ter uma estrutura para orientar as organizações de quais são os passos? Primeiro, deixar claro para todas as organizações, eu não quero ser repetitivo, como o Léo falou, que isso é uma jornada, e é uma jornada dura, ela não é fácil. Eu gosto de ser bem realista até com as palavras. Porque, como ele falou, mudar a cultura, que é a base do negócio, não é um negócio assim, igual a mãozinha do Thanos lá, né? E o mundo, metade do mundo vai embora. E aí a gente montou uma estrutura que a gente está chamando de Scale, exatamente para fazer referência à escalada. A uma escalada tipo o pico do Everest, que não é uma coisa fácil, né? Que requer muita persistência, que foi falado aqui, requer muita resiliência, requer muita elasticidade. E o Scale é o quê? São 6 etapas para criar o negócio ágil. Envolve encarar as mudanças em curso, seguir uma estrela com um novo mindset. Cara, sem mudar a mentalidade, esquece. Não vai, importante. Inclusive, a base para mudar a cultura organizacional é, mais uma vez, um passinho para trás. Sem mudar a mentalidade, você não molda o comportamento, tem que reprogramar. E é o comportamento, né, que vai mudar a cultura. Sorry. Aqui, ó. Então, outro ponto importante, alavancar produtividade e agilidade. Nós vamos entender que uma coisa é ser produtivo, outra coisa é ser ágil. Você pode ser produtivo sem ser ágil. E a gente vai entender essa diferença. Liderar e destravar impedimentos e escalar os seus resultados. Então, vamos lá, vamos navegar nisso aí. Primeira coisa, encarar as mudanças em curso. Eu acho que eu não preciso falar isso, né? Momentos de ruptura, como a gente teve agora durante a pandemia, em março de 2020, eu acho que eu vejo como um grande marco, março, abril ali, eles são, como diria Mike Tyson, aquele soco na cara, né? Mike Tyson tem uma frase célebre dele que ele fala assim, todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. E a gente tomou ali, em março, né? Muito forte. Outro dia eu vi uma palestra de um colega, ele falou assim, a gente foi convidado a ressignificar. Aí, no final da palestra, eu virei e falei assim, cara, você mudava essa palavra. Porque convite você aceita, né, ou rejeita, não é? Ninguém foi convidado a participar de uma pandemia, a ressignificar uma pandemia. A gente foi forçado, essa é a grande verdade. Então, a gente, até eu peguei a palavra dele, né? A gente, entre aspas, foi convidado a ressignificar muita coisa. E o que significa ressignificar? A gente não deixar que o passado determine o futuro. Diante de um mundo, vamos falar do mundo novo, de coisas remodeladas, principalmente a forma de trabalhar, a gente precisa não exatamente destruir tudo que foi construído, mas tem um colega que ele tem uma expressão que eu acho que foi muito boa naquele momento ali. O macarrão, ele é até o mesmo, mas o molho, ele teve que ser um pouco diferente ali, naquele momento, né? E aí, o que a gente percebeu? Até aquele presente momento, pegando ali algumas estruturas teóricas, alguns autores falavam muito que o mundo até ali, março de 2020, ele era VUCA. Né? O mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo. Tá certo. Principalmente depois ali do fim da Guerra Fria, globalização, o mundo era muito binário, né? Capitalismo, comunismo e tal, e aí as coisas ficaram meio confusas ali, né? Porque aquela coisa toda de integração. E aí, com a pandemia, o que aconteceu? O mundo deixou de ser volátil? O mundo deixou de ser incerto? Ele deixou de ser complexo? Ele deixou de ser ambíguo? Não. Mas chegou em níveis tão absurdos, eu acho que vocês vão concordar com isso, né? Que a volatilidade já chegou num nível tão absurdo que organizações e pessoas ficaram frágeis. A incerteza chegou num nível tão absurdo que gerou uma ansiedade como nunca antes vista. Eu tenho amigos terapeutas, psicólogos, e eu falo, cara, bicho, nunca trabalhei tanto na minha vida, igual a gente está trabalhando agora. Complexo levou a um estado de não linearidade como nunca antes visto. E a incompreensão. Então, ver o mundo como Bunny hoje ajuda a gente a entender a perspectiva. Mas e daí?
O mundo é bunny, mas e daí? O que a gente faz? Né? E aí lá, a gente como consultor, como professor, tem o hábito de estudar para encontrar soluções para os nossos clientes, né? Para encontrar remédios para as dores dos nossos clientes. Naquele momento ali, e está aqui Vinícius como um grande parceiro aqui do DVF para respaldar o que a gente está falando, nós que vendemos serviços, né, como consultoria, a gente teve um impacto muito grande. Qual que foi a demanda na época? Preciso cancelar, suspender, etc. E aconteceu isso com vários segmentos, não só o nosso. E a gente começou a perceber assim, cara, o que a gente pode, nesse momento, oferecer às organizações, dado o cenário? E a gente percebeu uma coisa, que nós estávamos tendo dificuldade, num primeiro momento, de ler o cenário, e a gente começou a perceber que as organizações também estavam com dificuldade de ler o cenário. Mas essa não é uma dificuldade provocada pela pandemia. Ela já é antiga. Esse cara aqui, chamado David Snowden, é o nome dele, não é parente daquele cara Snowden lá do Wikileaks lá, nem lembro o nome do negócio. Ele desenvolveu em 99, isso já tem um tempo, um framework, uma estrutura chamada Kinefin. A gente começou a revisitar algumas coisas que eu não vi há muito tempo. Eu li o artigo desse cara, sei lá, em 2004. A gente fez um trabalho também em cima desse artigo. Eu lembro, a época que eu estava fazendo MBA ainda. Né? E a gente foi resgatar isso novamente e super aplicado ao momento que a gente estava passando com a questão da pandemia. O que é a ideia dessa estrutura desse cara, que é muito legal? É você ter um framework e estrutura, que ele chamou de sense making, que é de leitura de cenário, de percepção de cenário. Porque a grande dificuldade que ele percebeu lá em 99, isso é uma realidade, que muitos executivos, lideranças, tinham dificuldade de ler o contexto, enquadrar o contexto e ali dentro do contexto escolher o que é mais adequado para o momento. Então, esse framework que ele desenvolveu, ele classifica problemas e desafios em 5 domínios. Olha que negócio interessante. Eu tenho o domínio do simples. O Léo falou um negócio aqui que eu acho muito legal. E eu fico muito à vontade de estar aqui, é um prazer estar aqui, porque minha carreira quase toda foi em indústria. E realmente, na indústria, a gente precisa de estabilidade e previsibilidade, certo? A coisa precisa do mínimo de um transversal ali. Isso é real. A gente luta por isso, né? A indústria é a grande fonte, a grande referência na criação de métodos e tecnologias para padrão, né? Para ter padrão para as coisas, para ter referência, tudo isso aí. E aí, esses 5 domínios são quais? O primeiro é o simples, que é o conhecido, que ele fala que é o domínio do real. O que é esse domínio? Aqui é onde o problema, a situação, você consegue fazer uma relação clara de causa e efeito. Então, assim, isso é provocado por isso. Se você consegue fazer uma relação clara, direta de causa e efeito, você também consegue ter uma solução direta para aquilo. Né? Então, eu consigo sentir o problema, eu categorizo ele facilmente, isso é isso, e aí eu respondo. Eu respondo com soluções de prateleira. Né? Então, nesse domínio aqui, é que a gente tem os padrões, que a gente tem as coisas que são claras, que são diretas. Só que nem tudo dentro de uma organização pode ser enquadrado aqui. Nós temos o segundo domínio, que a gente começou a ocorrer muito forte durante a pandemia, que é o complicado, que é o domínio do conhecível. Assim como no simples, você também tem aqui boas práticas, melhores práticas e tal. Mas aqui, ele dá o exemplo até do 747, você tem várias, múltiplas relações de causa e efeito. Quando um Boeing cai, ou ele tem um problema, você nunca tem uma causa só associada para aquele efeito ou os efeitos ali. Então, aqui nesse domínio, requer o quê? Uma capacidade diferente. Eu sinto o problema, mas eu tenho que ter uma capacidade de analisar ele, para fazer escolha. Já que eu tenho relações diferentes de causa e efeito, qual que é o melhor caminho aqui? E aí eu preciso ter capacidade analítica. É o domínio dos especialistas. Dentro ou fora da organização. E aí para responder. Maravilha, né? Então, aqui no simples, no complicado, eu estou falando de coisas conhecíveis. Conhecido ou conhecível. E agora, quando eu entro no complexo, ele dá até o exemplo, o sapo. Gente, olha para um sapo. Para onde ele vai pular? Nesse tipo de situação, você nem tem clareza do problema. Qual que é exatamente o problema que eu tenho aqui? Então, às vezes, eu vou ter que investir tempo em experimentar, em entender, em enquadrar o problema, para daí
sentir e responder. E o último domínio, que foi muito sentido ali em março, ali no início da pandemia, é o domínio do caos, é o caótico. Aqui nós estamos falando da casa pegando fogo. Né? Então, geralmente, não há nenhuma relação perceptível de causa e efeito, zero. Aqui, primeira coisa que eu tenho que fazer, agir. Eu não tenho que pensar, analisar, eu tenho que agir, a ação aqui, em primeiro lugar. Porque a casa está pegando fogo. Né? Quando você chega a alguma coisa que está pegando fogo, a primeira coisa que você faz, você apaga o incêndio, depois você vai investigar o que provocou o incêndio. Né? Vou sentir e responder. E, por último, não menos importante, está aqui no meio desordenado, que é aquele domínio que você não consegue enquadrar. Isso é caos, isso é simples, isso é complicado, ou isso é complexo. Por incrível que pareça, gente, isso é extremamente importante. Porque aqui, cara, direto, categorizável, aqui tem que analisar. Aqui, muitas vezes, aqui é o domínio da inovação. Aqui é o domínio que eu tenho que pegar, tenho que trazer a turma, colaborar, entender. Né? E aqui é o domínio de ferramentas de gestão de crise. Não é para parar, fazer análise de causa, é a ação direta. Isso é muito importante. A partir dessa leitura que você faz, eu pulo do E para o S. Li, enquadrei. Isso aqui é simples, isso é complicado, isso é complexo. E um outro ponto que é importante ressaltar, nesse encarar as mudanças, estão vendo que tem um veio aqui, parece um veio de rio? É muito comum você saltar de domínios. Acontece muito, tem empresários aqui e assistindo a gente, tem lideranças, tem profissionais. Acontece muito, você está aqui, aqui é o seguinte, tudo rodando bem, o processo está redondo, está bem desenhado, estamos ali rodando. De repente a gente tem uma ruptura que ela pode provocar o quê? Como uma pandemia. Você saltar para cá. Você não pode ficar aqui a vida inteira também, certo? Eu preciso sair desse vale das trevas. Pode acontecer que você tem que saltar para cá. Depois que você saiu do caos, você precisa encontrar soluções novas ou analisar. Então, é comum você ir saltando nesses domínios. Bom, e aí um ponto que é importante. Ok, tomei ciência. O mundo está bane, consegui enquadrar. O que eu faço agora? Se você não trabalhar isso aqui, mentalidade, você trava. Porque quando sua mentalidade está muito fixada, você começa, você tem dificuldade de movimento. Então, eu costumo falar que a gente tem uma preocupação muito grande em organizações em mudar a mentalidade das pessoas, sabe? Tem que mudar a mentalidade das pessoas. Mas esse não é o primeiro passo. O primeiro passo começa com você. Eu falo por experiência. Gente, eu fui educado, eu já até citei aqui, no comando e controle. Eu aprendi o seguinte, que tem que ser assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? As minhas primeiras lideranças, elas me educaram assim. Eu lembro que eu tive que fazer até terapia um tempo, porque eu era não sei se eu podia ser chamado de líder, mas eu era um supervisor, um gerente, muito duro. Eu sou de uma época da indústria que quem era assim crescia. Eu era o grande apagador de incêndio, eu era o the best bombeiro que tinha. Né? Então, quem era assim crescia. Né? E não é mais assim o mundo. Então, a primeira coisa que eu tive que fazer para poder conseguir ter alguma projeção no que eu pretendia fazer, não só na empresa que eu trabalhava, mas na minha vida, foi mudar a mentalidade. Né? Eu mudar primeiro. É fundamental. Sabe por quê? Se você não muda a sua mentalidade, você não é legítimo para o outro. Cara, eu fico olhando lideranças que querem moldar o comportamento do outro, mas o cara não é exemplo, pô. O cara não é exemplo. O comportamento dele, ele vai lá, está aqui, por exemplo, num evento aqui na Sindiplas. Ou está lá numa reunião de diretoria de gerência. Já vi isso várias vezes. O cara fala que nós temos que ser centrados no cliente, tem que ter propósito, tem que respeitar as pessoas. E aí o inconsciente dele trai ele. Né? Na próxima vez, a gente começa a discutir, ele desrespeita as pessoas. Tá vendo aí? Seu inconsciente te traiu. Você tem que resetar, reprogramar sua mentalidade, cara. Isso é importante. Então, mindset ou mentalidade. E aí, o que eu falo? O que eu tenho percebido? Até para a gente poder enquadrar as coisas. É o meu lado pragmático, muito que procura sempre enquadrar as coisas, né? Olha lá, até algumas dicas de leitura interessantes aí para vocês, pessoal, que estão assistindo a gente, sobre mindset, né? Eu gosto especialmente desse de cima aqui, que é do Kerry Johnson. É espetacular esse livro, ó. Novo mindset, novos resultados. Você não vai ter resultado diferente com a mesma mentalidade. Não tem, gente. Isso não é só teórico, isso é prático. Não tem como. Então você tem que começar com esse exercício interno muito forte. E mindset fixo não dá no mundo de hoje mais. Né?
O cara nasceu com um dom, né? Habilidade inata. Ter dificuldade em ver as próprias limitações. Pô, eu sou aqui, professor, consultor, estudo pra caramba ainda, tenho um monte de certificação e tal, cara, mas sou limitado ainda. Eu tenho limitações e eu tenho que ter essa consciência para eu não parar a busca. Eu não posso virar lagoa. O pior tipo de pessoa é a pessoa lagoa, né? Que a pessoa lagoa, ela para, não para? A lagoa é parada lá, ela não tem movimento. A gente tem que manter movimento. Então eu opto diariamente por ser rio. Porque você movimenta e desemboca no mar. O mar tem o quê? Possibilidades. E isso é importante. Então, o cara de mindset de crescimento, ele tem esse tipo de postura. Crê no desenvolvimento de inteligência, busca aprendizado, isso é fundamental. Né? E aí, o palestrante anterior, o Léo, ele citou aqui da coisa da... que ele colocou uma linha ali, eu lembro. Ele falou assim, questão de experimento, a gente precisa experimentar. É fundamental, né? Para você gerar aprendizagem. Abraça desafios e encare falhas como aprendizado. Eu gosto de fazer referências lúdicas, porque as pessoas lembram. Quem vai lembrar aqui, talvez tem muita gente muito jovem aqui, não vai lembrar, tinha um desenho que chamava Lip Hard. Quem lembra desse desenho? O Lip é um leão, o Hard é a hiena. Vocês lembram? O Lip é um cara problem solving, não é? O Lip, ele era diante de uma situação, ele sempre tinha um plano. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E ele era resiliente pra caramba, porque os planos dele davam errado, né? E ele voltava e vamos fazer outro plano. Qual é a postura do Hard, que é a hiena? Ó dias, ó céus, ó azar. Né? Isso não funciona aqui. Né? Então nós temos que abraçar e encarar. Ver o esforço como um caminho e enfrenta os problemas com entusiasmo. As pessoas falam assim, nossa, Fernando, você é muito... cara, você é muito energético, cara. Você parece um Red Bull e tal. Eu falei, cara, a gente tem que ter energia para encarar as coisas. A gente tem que... Porque eu acredito que isso não só é bom para você, mas tem capacidade também de contaminar os outros. E quem tem mindset de crescimento trabalha muito isso. Então, como é que a gente vai chegar lá no tão desejado resultado? Pensando como pessoa e como organização. Se a gente muda o modelo mental. Porque é o modelo mental que afeta o comportamento. E é o comportamento que conduz o resultado. E quando você muda o seu modelo mental, você ganha uma coisa que é poderosa: legitimidade. Você é legítimo para influenciar a mudança no outro. Influenciar, né, que é importante. Isso é fundamental. Bom, então encara, né, uma nova estrela, né, siga uma nova estrela com um novo mindset e compartilhe. Sozinho também não dá. Falando de organização, sozinho não vai. A gente precisa compartilhar o percurso. Então, quem tem mentalidade de crescimento entende que essa fase de transformação, e que é constante, né, é uma fase de experimentação. Então, eu tenho que buscar autoconhecimento, eu tenho que testar soluções rápidas para problemas antigos. Eu tenho aí, o Vinícius sabe, eu tenho difundido nas organizações um princípio, eu estou chamando ele de princípio da grama alta. Eu falo o seguinte, cara, por que grama alta? Porque a grama alta, geralmente, ela é mais fácil de cortar. Ela é mais visível ali, você faz ela com a mão. Você fala, puxa, cortei, legal. O que esse princípio rege? Cara, é melhor a gente ganhar pouco, mas ganhar todo dia. É melhor entregar pouco, mas entregar todo dia. Isso não é um princípio que eu criei. Isso é uma coisa preconizada, por exemplo, pelo Lean, que a japonesada trouxe, né, para o mundo aí. Né? Um pouquinho de cada vez. Eu lembro que o meu chefe japonês falava assim, Fernando, melhor 0,5% hoje, do que hoje, mais 0,5% amanhã, do que 10% daqui a 6 meses. Meu chefe japonês falava isso direto comigo. 0,5% hoje, 0,5% amanhã. Não, 0,1 amanhã, melhor do que 10% daqui a 6 meses. A gente tem que parar com essa coisa da grande coisa. Eu entro dentro de organizações para fazer trabalhos, a gente começa a analisar os processos, rupturas, aí sai assim, de algum canto assim, vamos fazer um aplicativo. Eu falei, não, tá bom, eu não estou descartando o aplicativo, mas será que essa é a primeira coisa que a gente pode fazer aqui? Um aplicativo é fundo, né? E tem lá, a grama é baixa, né? Então isso é fundamental. Outra coisa importante, experimentar, experimentar, experimentar. Bom, eu acho que eu não preciso enfatizar isso para quem está aqui. Só o fato de você ter tido a atitude de se inscrever já demonstra essa inquietação de estar aqui ou estar conosco no YouTube, no Instagram, já demonstra essa inquietação, isso é importante. Experimentar um novo curso, uma nova forma de comunicar, aprender, criar um novo negócio, experimentar, 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 sem medo. Postura do Lipe lá, o leãozinho lá, bora, vamos para cima, isso é fundamental. Outro ponto importante, a gente já está seguindo, ó, estamos subindo. Encaramos,
né? Procuramos trabalhar a mentalidade. Estamos subindo o morro, estamos chegando no topo do Everest. Compartilhamos, e experimentar não é uma coisa que você faz sozinho. Falando de organização, precisa ter o outro, precisa de colaboração. Agora eu preciso de mecanismos para alavancar isso aqui. A produtividade, mas não só ela, mas principalmente a agilidade, né? Mais uma vez, gente, o que é agilidade? Não é ser rápido. Guardem isso. Se você olhar lá no dicionário, tem 1, 2, 3 significados de agilidade. Você pode consultar no Google aí. Tem uma parte do conceito de agilidade que fala assim, ser desembaraçado. Eu acho que é essa parte do conceito que cabe para organizações. O que é ser desembaraçado? É ser adaptável. É ter capacidade de adaptar, né? De ler, sabe? Aquela coisa, li aqui, tal. O que nós temos que fazer? Olha a caixa de ferramentas, o que cabe aqui? Bora, para cima, né? Vamos resolver. E não necessariamente quer dizer que você precisa fazer isso rápido. É porque muitas vezes você é rápido, mas você não está gerando valor para ninguém. Então você não consegue ser ágil. A agilidade ela tem um propósito, guardem isso. Entregar valor. Quando você sabe que sua organização ela é ágil, se ela na maior parte do tempo, com grande frequência, ela consegue atingir o seu propósito de valor ali. Para quem é esse valor? Isso é fundamental. Então, as pessoas associam muito agilidade, porque é um tema muito citado hoje. Professor, você está falando aí do Scrum, do Kanban, né, do método ágil? Não estou falando disso. Isso é importante porque ajuda a tangibilizar. Mas eu estou falando principalmente disso aqui, ó. Mentalidade, valores e princípios. Eu tenho entrado em algumas organizações que eu tenho feito um exercício com diretores, com CEOs. Você entra em muitas organizações, eu acredito que aqui no FINDES também tem, provavelmente na recepção. Você vê lá, um quadro de missão ou propósito, não tem? Tem visão e tem valores, não tem? Inclusive está no site também, não está lá, tem os valores. Né? E aí, mais uma vez, nós vamos para as interações, para desenvolver os projetos, para as reuniões. E aí, lá na lista de valores dessa empresa que eu vou dar como exemplo, está lá, colaboração. Está lá, confiança, transparência. Olha, bonito, né? Trabalho em equipe. E aí nós vamos para as interações, cara. Acontece esse tipo de coisa. Um caso, rapidinho. Estamos lá desenvolvendo um projeto, aí vira um cara, vira para outro e fala assim, ô fulano, você pode mandar aquele e-mail da apresentação que você fez semana passada? Claro, te manda em 15 minutos. Deixa comigo. Aí o cara sai, vai para a mesa dele, senta, abre o Outlook, escreve um e-mail para o cara, com cópia para o chefe dele e o chefe do cara. Conforme conversamos, favor enviar a apresentação da semana passada. Que confiança é essa aí? Esse valor não está consolidado, não, hein? Então, assim, eu não confio minimamente nas pessoas. Do tipo que a pessoa vai fazer o que ela fala que vai fazer. Pô, colaboração, gente. Entra dentro da organização, colaboração. Hashtag tamo junto, vamos junto, né? Vamos construir junto. Somos um time, mesmo objetivo. Entro na reunião, eu ouço esse tipo de coisa aqui, ó. O Léo falou, cultura é sinal, cara. Cultura é sinal. Estamos lá na reunião, tal, para resolver um projeto, e de repente fala assim, não, mas vendas já fez a parte dela. Cadê a colaboração aí? Né? Cadê o pensamento com foco no cliente? Né? Cadê o pensamento transversal? Não tem. Então, reforçar essas coisas é fundamental. Né? Então, tem coisas que são fáceis de ser adotadas com comando e controle. Eu falo, porque eu já fiz muito isso na minha vida. Então, eu tenho muita legitimidade para falar isso. A partir de hoje é assim, eu não quero saber. Senão vai tomar advertência. Sou chefe. Né? Eu tenho poder posicional. Eu não é. Eu sou dono. Faz assim. Legal. Mas tem uma coisa, gente, que hoje o Léo comentou aqui da coisa da geração, né? Essas gerações estão buscando esse sentido. Né? Não faz sentido. Não tá conectado. Então, muitas vezes, você vai conseguir que o cara faça igual o primeiro período de faculdade. Primeiro período de faculdade, todo mundo é brother. Todo mundo tá junto, né? Primeira semana de Big Brother também. Depois dispersa. Não é assim? Você consegue durante um tempo. Não é sustentável. Né? Então, só é sustentável ferramenta e processo se você trabalha as coisas ali em cima. Parece que eu estou repetindo um pouco o que o colega anterior falou. Então, a agilidade ela é muito mais do que a técnica, a estrutura, o método que você usa. E poucas organizações têm investido nisso, gente, no comportamento. Eu trabalhei muitos anos com gestão de projetos e programas. Eu tive a oportunidade de desenvolver, de ser na Yazaki, essa última empresa que a Cátia citou, eu fui executivo global do Jeep Compass, para o sistema eletroeletrônico. Esse carrinho que está andando aí, quando ele foi lançado. Só de curiosidade, a Jeep, que era
da FCA e hoje Stellantis, ela desenvolveu esse projeto em 4 mercados ao mesmo tempo. O primeiro mercado a ser lançado é o Brasil. Era Brasil, Índia, México produzindo para os Estados Unidos, China. E o primeiro mercado é o Brasil. Muita desconfiança, né, porque Brasil, né, a gente tinha um histórico, nós empresas, sabe, tinha um histórico ruim dos últimos lançamentos. O anterior foi o Renegade, a gente falhou um pouquinho e tal. Então, muito monitoramento em cima, tinha mexicana aqui, tinha um inferno aqui. E um brasileiro era a ponta de liga. A gente fazia esse trabalho, né, de coordenar a implantação aqui e de fazer a ligação com as outras operações do mundo que iam lançar o carro, compartilhar lições aprendidas, etc. e tal. E eu lembro como se fosse ontem o foco que a empresa tinha, empresa muito pragmática, muito racional, tem que seguir um método tal, tem que seguir isso, e o projeto estava um fracasso. Estava fundando. Eu não tenho o menor problema em falar isso, estava muito ruim. A gente não estava conseguindo entregar tal. Qual foi o ponto de virada? Quando a gente começou realmente a desenvolver a equipe do projeto. Muita atenção nisso. Muita gente trabalha junto, mas não é equipe. Vocês têm essa sensação? Você não tem sensação, às vezes, na sua empresa, que você está num grupo de escola? Lembra do grupo de escola? Hein? Como é que é o grupo de escola? Você vai fazer o trabalho com ele. Alguém assumiu o trabalho, outros terceirizavam, outros sumiam. Você não tem essa sensação, não? A gente estava assim no projeto, tipo grupo de escola. Cada um faz uma parte, depois a gente junta. Gente, vira uma coisa de retalho. Não tem unidade, não tem sinergia, não tem integração. Então, o que nós passamos? Demos vários passos para trás, vamos trabalhar comportamento. Vamos voltar para as pessoas e apresentar para eles assim, o que é colaboração, o que é trabalho junto, o que é uma equipe, e vamos desenvolver essa equipe. Gente, virada espetacular, né? Conseguimos tirar um atraso absurdo, lançar o carro no prazo e viramos referência para essa multinacional no mundo em lançamento. Qual foi a chave? Isso aqui. Depois que nós trabalhamos isso aqui, tudo isso aqui, que é técnica, fez sentido para as pessoas. Ganhou tração, né? Que é fundamental acontecer. Então, mais uma vez, você não é ágil quando você usa um método ou framework. Essa é a grande... O tema central da minha palestra é ela, novos modelos de gestão. Gente, qual que é a novidade em gestão hoje? Se você olhar, tecnicamente falando, você tem pouquíssima coisa. Você tem ressignificações, remodelagens e tal. Qual que é a grande novidade em gestão que eu percebo? E que eu não percebi com tantas intensidades atrás? Esse foco no soft skills, no comportamento. Está ainda... Precisa de uma velocidade um pouquinho maior, sabe? Mas está indo, está melhor. Né? Sabe por quê? E eu falo, as organizações estão tendo qual gatilho para isso? O resultado. É interessante, né? Porque eu costumo falar que resultado tem vida própria. As organizações que não estão fazendo isso estão sentindo a dor do resultado. A gente tem percebido isso. O resultado está ruim e tal, cara. Você tem que dar um passinho para trás. Eu entrei numa empresa outro dia, gente, contando um caso aqui. Acho que se a NASA visitasse essa empresa, a NASA teria inveja. A NASA teria inveja. Dos sistemas que os caras têm, tecnologia. Mas a NASA não teria inveja do resultado dessa empresa. Quando você olhava lá, sabe, na linha embaixo lá, lucro líquido, EBITDA, tal, tragédia. E os caras estavam agoniados. Ele falou assim, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? A dinâmica das equipes, as integrações, as interações eram desastrosas. Não adianta você ter a melhor tecnologia do mundo. Tecnologia é meio, gente. Tecnologia não é o fim. A gente constrói uma organização através e com pessoas. E aí essas pessoas ajudam a gente a estruturar processos, utilizando tecnologia para chegar a algum fim. E a agilidade ela preconiza muito isso. E, mais uma vez, e fundamental, né? Essa questão do valor, que é essencial. Quando você consegue mudar essa mentalidade nas pessoas para agilidade, as pessoas passam a ser questionadoras. Do tipo assim, ela entendeu o que é valor. Isso aqui está agregando valor? Continua. Isso aqui não está agregando valor? A gente elimina ou otimiza. Porque tem coisas que não agregam valor que a gente é obrigado a fazer. Certo? Se a gente olhar aí algumas leis, algumas dias, você fala, que valor que isso agrega? Nenhum, mas tem que fazer. É lei. Então a gente otimiza. E aí, é só uma charge interessante, né? A gente tem que tornar, né, a entrega de valor para o cliente uma obsessão, como os minions têm pelo chefe. Lembra lá? A gente tem que encontrar o chefe, tem que encontrar o chefe, tem que encontrar o chefe. Mas isso você não constrói só com um slide ou só colocando. Isso é uma construção que é uma jornada.
né, e que requer, no primeiro momento, algumas pessoas podem perguntar, eu já vou antecipar a resposta a essa pergunta. Professor, como? Quais seriam 3 passos que você colocaria para a gente conseguir construir isso? Primeiro, patrocínio. Então, tem muito aqui, diretor, CEO, deve ter aí na linha alguns e tal. Cara, se a alta gestão não patrocina esse movimento, esquece. Esse é um movimento inicialmente top-down. Não existe. Você não muda a cultura, não movimenta isso sem isso. Segundo, que é muito importante, eu tenho que prover condições de conhecimento e planejamento. Muitas vezes eu preciso reciclar as pessoas. Eu preciso explicar à pessoa o que é valor, eu preciso trabalhar algumas competências fundamentais e eu preciso tomar cuidado com o que entra na minha base. Essa preocupação que você tem que ter com o fit de valor é séria, gente. Muitas vezes a gente contrata pessoas que estão desalinhadas com os nossos valores, cara. Então, você tem que fazer um trabalho de saneamento interno, né? De dar sinais claros na cultura, simples assim. A gente que é indústria. Eu trabalhei numa indústria que a gente vestia a camisa da área. Tinha lá a camisa da produção, tinha lá a camisa da logística, a camisa do marketing. Isso é um sinal terrível. Porque isso estimula o silo. Parece que tem várias empresas dentro da empresa. Aí esse chefe nosso japonês entrou e falou assim, ó, a partir de agora só existe uma camisa, a da empresa. Acabou. E ele lançou uma técnica lá, que é a técnica do crachá. Olha que interessante. Toda vez que alguma pessoa tiver com um comportamento desalinhado com os nossos valores, como, por exemplo, não colaborativo, você pede ela para olhar para o crachá dela. E você olha para o seu. Como é que era? Você fala assim, ó, cara, o que está escrito no seu crachá? O nome da empresa, o meu nome. O meu também. A gente trabalha no mesmo lugar. Então, esse tipo de coisa é importantíssimo como sinal, né? Fundamental. Qual que é a diferença, então, professor, entre produtividade e agilidade? Eu vou explicar essa diferença com um exemplo, porque aí fica mais claro. Olha lá. Vamos supor que o José, tem a seguinte meta para a semana. Tem que fazer 200 ligações frias para cliente, para conseguir novos clientes. José, nessa semana, fez 250. Na teoria, José foi muito produtivo, que ele conseguiu tirar mais com o investimento de recurso dele, com o tempo. Mas isso não quer dizer que ele foi ágil. A agilidade é a produtividade com valor. Agilidade é efetividade. O que é ser efetivo? É ser eficiente, como José foi, mas também ser eficaz. Ou seja, o que adianta eu fazer 250 ligações se isso não retornou para você nenhum negócio? Eu liguei para um monte de cliente, e aí, pintou alguma oportunidade? 0. Valor agregado também 0. Em contrapartida, eu revisitei meus processos, a forma de trabalhar, etc. e tal, mudei a estratégia, né, a estrutura, e na outra semana, em vez de ficar ligando para um monte de gente que não vai agregar valor nenhum, eu filtrei melhor, eu classifiquei, liguei para uma série de clientes da base e consegui gerar 5 novas oportunidades. Isso é um caso real. Olha a diferença entre produtividade e agilidade. Agilidade é conseguir ser efetivo. Ser efetivo sou eficiente, tiro o melhor do recurso que eu tenho, do tempo que eu tenho, mas isso está focado em um resultado. E esse resultado tem que necessariamente ser valor para alguém. É fundamental, né? Então, a gente tem que abrir espaço para essas coisas. E para abrir espaço para essas coisas, gente, eu gosto muito desse slide. Espera aí, então vou voltar aqui. Eu gosto muito desse slide, porque a pessoa ágil, a organização ágil, ela questiona o tempo inteiro. Quer ver um questionamento que é interessante? Outro dia eu entrei na empresa, a minha mentalidade, eu já estou incomodado com isso, mas o meu trabalho é ajudar as pessoas a mudar a mentalidade para também ficar incomodadas com isso. Um analista sênior, um cara muito qualificado, graduado, pós-graduado, muito bom o menino, 26 anos. Esse menino ficava 2 dias juntando planilha de vários sistemas para poder gerar um relatório para a reunião. 2 dias. Eu falei assim, cara, qual que é o valor agregado de um camarada ficar 2 dias fazendo PROC-V, juntando planilha para levar na reunião? Olha o desperdício de recurso, de competência. Nesse mundo atual, eu falei, vocês estão de sacanagem. Nós temos hoje disponibilidade de meios, de tecnologias, de caminhos para racionar essas aí. Vamos dar valor ao tempo desse cara. Isso não está agregando nenhum. E muito pelo contrário, está destruindo o valor. 2 dias, juntando planilha de um lado para o outro. Esse tipo de questionamento que uma pessoa, organização ágil faz. Como que a gente pode otimizar? Isso é um tipo de desperdício. Desperdício não é só, está sobrando material, nós estamos perdendo material, estamos perdendo isso. O fato de você não capitalizar
a competência das pessoas é um tipo de desperdício também, né? E pessoas ágeis vão nesse sentido também. Então, quando a gente busca agilidade, nós estamos buscando uma coisa que não é de hoje. Eficiência e eficácia não são conceitos criados nos dias atuais. Eles são mais antigos do que a serra, né? Como a gente fala lá em Minas. Efetividade e agilidade busca isso aí, ó. Fazer do jeito certo, mas fazer a coisa certa. O que adianta eu ser um ótimo arqueiro? Sempre acerto 10, mas estou mirando no lugar errado. E vamos fazer uma correlação, tem muita indústria aqui. Eu, por exemplo, convivo com organizações que têm um problema seríssimo de estoque. Olha que negócio doido, como a organização ainda não é ágil. Ela tem um problema sério de entregas, o cliente está insatisfeito, né? Não atende a carteira de pedido, o índice de entrega é baixo, tal. Ao mesmo tempo está cheio de estoque. Eu vou olhar os números, produz pra caramba, produz bem, ó, eficiência alta, tal, mas está produzindo errado. Está direcionando errado. Então tem algum aspecto ali que a gente precisa tratar que é fundamental. Então isso não é ser ágil, né? Como diria o nosso querido Peter Drucker, não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito, né? Fundamental. Eu coloquei aqui no material algumas coisas para vocês, como que é importante para essa questão da produtividade e agilidade, a gente voltar na pessoa também. Quem aqui se considera uma pessoa produtiva? Quem aqui, ou quem está aí, né, assistindo a gente no YouTube, no Instagram, faça uma reflexão aí. Eu sou produtivo. Eu consigo gerar muito valor com o meu tempo. Eu consigo fazer boa gestão do meu tempo. A maioria das pessoas vai responder, isso eu estou tirando da minha amostragem, 70%, 80% vai dizer, eu não faço a gestão do tempo adequada. Eu tenho problemas com isso. Eu tenho problemas com produtividade. Como é que você pode querer produtividade e agilidade de pessoas que têm esse tipo de problema? Né? Então a gente precisa trabalhar esse gap também. Então eu vou deixar aqui para vocês uma dica de leitura sobre esse assunto, que é muito importante, né? A gente trabalhar para melhorar a produtividade, né? E, por último, não menos importante, vem as últimas duas letras, que é liderar e escalar. E elas não estão separadas. Liderar e escalar estão juntos. Por que liderar e escalar estão juntos? Porque é a liderança que vai permitir escalar isso tudo, né? Isso junto. Então, quando a gente fala de liderança para destravar os impedimentos, nós estamos falando que o líder e todo esse movimento de escalada, tenta imaginar que nós estamos escalando junto a montanha. Alguém precisa dar a visão, a direção, né? Então, aqui, ó, o que é importante para você destravar o DNA ágil digital que existe em você? Você gosta de aprender a ensinar? Você é observador, sem julgamentos do comportamento humano? Você assume riscos de experimentar? Porque ao experimentar, você vai assumir riscos. Você gosta de polinizar? Gosto muito dessa palavra. O que é polinizar? É conectar, relacionar e compartilhar. Nós estamos aqui hoje, gente. O Vinícius convidou. Ô, Vinícius, eu tenho agenda, cara. Eu vou. Porque eu gosto de polinizar. Eu gosto de conectar, relacionar e compartilhar. E é assim que eu tenho crescido. Nós vivemos num mundo hoje de ecossistema, gente. Ecossistemas colaborativos, né? Eu não faço a menor ideia do que vai sair daqui, mas eu tenho um certo grau de certeza. Alguma coisa vai. Né? Porque conexões transformam. Isso é um fato. Você é persistente, sabe contornar barreiras? E eu quero que vocês guardem uma palavra, não só persistência, mas somem mais duas. Resiliência, você tem que ter capacidade de se recompor. E elasticidade, você tem que ter capacidade de aprender com o que aconteceu, né? E tentar um outro caminho. Você performa bem colaborando com outras pessoas, você gosta de planejar e organizar, você consegue desenhar experiências memoráveis, você torna seu espaço de trabalho inspirador, você contribui com isso. Ou você gosta de cuidar dos outros, seja quem for, cliente, colega, né? Isso é fundamental. Então, para a gente finalizar e abrir para as questões, o líder ágil, ou o líder que consegue escalar tudo isso que a gente falou, ele necessariamente, a gente observa nele essas características. Ele é engajado, muito engajado, o nível de engajamento, de compromisso dele é absurdo. Ele é visionário, porque é um papel da liderança dar a visão, né? O caminho, vamos para lá, gente, né? Ele é adaptável. Adaptação é um negócio fundamental, né, nesse mundo de hoje. E ele é humilde. Não é humildade, né? Aquela humildade assim, cara, nós somos seres em constante transformação. E aí ele conecta tudo isso aqui, ó, o liderar digital, né? Tem consciência da hiperconexão, toma decisões com base em informações e a execução dele segue a agilidade, né? Eu preciso entregar, mesmo que eu entregue pouco, eu entrego e entregas com valor.
né? Então, isso é fundamental para a gente conseguir construir esse negócio e essa organização ágil. E aí, obviamente, não foi a minha intenção aqui nesse tempo nosso entrar em, ou acabar, ou contemplar tudo que cerca esse assunto. Esse é um assunto amplo, né? Quando a gente fala de modelos de gestão, mas é trazer alguns insights, algumas provocações, né? E alguma estrutura de caminhos que a gente pode seguir. E eu fico agora à disposição aí das perguntas, das questões, que podem ajudar a gente a complementar algum ponto aqui que não tenha ficado claro. Vamos lá? Valeu, gente. Obrigado. Obrigada. Eu quero te dizer que você foi a sensação das redes sociais. Eu estava ali acompanhando Lágrimas muitos profundas. coraçõezinhos. Como diz a moçada, acho que foi eita em cima de eita, viu? Fernando, assim, foi muito legal te ouvir. Eu estava aqui pensando, porque o título da tua palestra era lá, os modelos de gestão. E talvez até estimulados aí pela forma como o mundo sempre girou, né? Talvez tenha sido assim uma expectativa das pessoas que você traria para cá os modelos, né? E trouxesse o nome dos modelos e a forma de fazer, porque a gente está muito acostumado com o botão da receita, né? E eu brinco aqui que eu disse que foi eita em cima de eita, né? Porque você quebrou isso. E aí teve um momento que você disse uma frase assim: só é sustentável ferramenta e processo se você muda a mentalidade. Né? Então, assim, eu quero te agradecer muito pelas reflexões que você trouxe. E tem uma pergunta que chegou, que é assim: qual é o limite para quem já tem um mindset extraordinário? Isso existe? Cara, eu costumo falar que talvez a galáxia beta, não tem. A gente não pode se limitar como um ser humano. Cara, eu costumo falar assim, quando você tem um mindset já moldado, extraordinário, você tem que começar a se expor a novas possibilidades, né? Intensificar a experimentação, né? Porque quando você intensifica a experimentação, é difícil encontrar uma coisa assim, tirando aquelas coisas que são práticas, objetivas, que tem limite. Você vê que há possibilidades, né, que a gente às vezes não vê, né? Então, se tornar aberto, experimentar cada vez mais, se conectar. Você tem um mindset extraordinário, passa a se conectar muito a ecossistemas. Aqui tem o Fins Lab, por exemplo, que é espetacular, né? Vai para esses laboratórios de inovação, né? E eu acho que uma coisa que você pode fazer, quem já tem mindset extraordinário, é influenciar o mindset dos outros, né? É começar a trabalhar na educação das pessoas, sabe? Que isso não basta para a gente ter organizações melhores, um mundo melhor, só o seu mindset ser extraordinário. Agora, eu digo para essa pessoa que perguntou, tenta imaginar se a gente tivesse mais pessoas nas nossas organizações do mundo com mindset extraordinário. O que a gente traria em termos de evolução? E essa própria mudança de mentalidade que tem ocorrido ao longo dos anos, que eu acho que responde a essas transformações que a gente tem vivido. Agora, tenta imaginar se a gente conseguir ser instrumento, elemento, para poder difundir isso. Eu acho que é o papel de quem tem isso. Pelo menos, eu tento isso. Mais uma vez, o Vinícius me convidou, falou assim: Vinícius, eu tenho agenda, eu vou. Porque eu faço questão, porque eu acho que é um papel de quem já conseguiu reprogramar, dar o suporte e colaborar com as pessoas a fazer isso, trazer isso à tona. Porque você falou uma coisa que é interessante. Muita gente veio aqui com um pensamento cartesiano. Eu vou lá ver o modelo, vou ver como é que é. Gente, os modelos estão aí. Mas, mais uma vez, se você não muda a mentalidade, não muda a cultura, igual ela falou, esquece o modelo. O modelo ele não te traz resultado. Então, acho que esse é o papel de pessoas que já têm isso bem reprogramado. Acho que é fundamental. Eu costumo dizer, sabe, Fernando, que mais importante do que saber os comos é a gente primeiro tentar entender os porquês. Perfeito. Né? Perfeito. E a tua contribuição foi muito nesse sentido. Né? As ferramentas estão aí, os modelos estão aí. Com um pouco mais de interação, você consegue fazer com que outras pessoas colaborem com você. E aí eu queria também apontar uma coisa que, para mim, foi assim, muito forte quando você traz, que é o tal do autoconhecimento. Né? Você pontuou isso lá no início. E você trouxe, trazendo uma frase do mundo dos negócios, você diz assim: para entregar valor é preciso escutar.
Né? E aí eu continuei completando aqui. É preciso enxergar o outro. Mas para enxergar o outro, você precisa primeiro se enxergar. Esse é o ponto. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, considerando até toda a experiência de executivo que você já teve, né? E continua tendo, porque, na verdade, você é um executivo, professor, um professor executivo, não importa a ordem, mas você continua próximo dessa execução. Como começar? Por onde começar? Como as lideranças que estão aqui, líderes que estão nos ouvindo nesse momento, né, como podem começar esse processo de transformação? Seja começar do primeiro pontinho, né, eu não tenho esse mindset, ou seja, continuar, né, no seu crescimento, mas agora talvez mais sensibilizado com a tua fala de que não adianta você ter o seu mindset extraordinário, você precisa contagiar. Eu vou contar um pouquinho do que eu fiz. Eu comecei a reforçar um princípio que é físico. Nós temos uma boca e 2 ouvidos, certo? Então, eu passei a escutar mais. Acho que isso é importante, né? Então, muita gente me falava as coisas. Porque é difícil, gente. A gente tem uma tendência, quando a gente está dentro de uma área, a gente está dentro de uma condição, a gente tem uma tendência de achar que aquilo é o mundo. Aquilo aí você fixa o seu pensamento, a sua forma de ver, é assim. Então, eu me abri mais para escutar, né? E refletir também. Aquela coisa, né? Você precisa trabalhar a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento ela tem 2 coisas. Tem coisas que são explícitas, tem coisas que são tácitas, né? O explícito, o tácito. O tácito está dentro de você. Então, quando você escuta, as coisas são colocadas para você, você gera um momento de reflexão e daquilo você tem que... eu gosto muito de escrever, né? Eu falo assim, cara, quais são os meus gaps? A gente tem uma certa consciência, a gente ganha consciência disso. Por exemplo, eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso melhorar minha capacidade de delegar. E a partir do momento que você tem essa consciência do que você precisa melhorar, começa a buscar. Há muito conhecimento aí, cara. Há muita coisa, há pílulas aí. Se você abrir a internet, né? Venha para esses eventos, né? Se proponha, vá para eventos que tem reflexão, que tem sites, que as pessoas apresentam. Isso, por si só, vai te transformando. Se exponha a interações, sabe? Vá para as discussões, contribua. Isso, por si só, vai te transformando. Então, para ser um pouco mais direto, comece com pílulas, né? Entenda primeiro os seus gaps e vai ali, dia a dia, com pílulas de conhecimento para ir. E se exponha a projetos onde você tenha que trabalhar esses gaps. Porque as pessoas ficam com medo, né? Eu gosto de contar uma história. As pessoas me veem assim, nossa... professor, tem pessoas que falam, você fala muito bem, professor, tal. Mas, gente, eu era tímido pra caramba quando eu tinha 14, 15, 16, 17 anos. E eu lembro que, num dado momento, um professor meu falou assim, quando eu entrei na faculdade, falou assim, cara, você quer melhorar isso? Faça todas as apresentações. Todas. As primeiras serão uma tragédia, mas você vai ver como você vai melhorar. Eu lembro desse cara como se fosse ontem. E eu pegava todas as apresentações para fazer. Gaguejava, tal. Mas o que acontece? Foi. E hoje é uma coisa que eu tenho prazer em fazer. Então, você tem que escutar, refletir, né, pontuar e começar a trabalhar de forma pilular. E se expor a situações que te permitam desenvolver isso. Acho que esse é o ponto. Pelo menos foi essa a minha jornada. Funcionou para mim, eu vejo funcionar para muita gente. Então, é o que eu recomendo. Tá certo. Fernando, a gente vai parar por aqui, né? Acho que se dependesse de nós e de mim, especialmente, eu ia ficar conversando com você o dia inteiro. Mas nós não podemos, a gente tem uma programação. Claro. Eu quero, em nome do público que está aqui, do nosso público das redes sociais, mais uma vez agradecer a tua participação. Tá bom? Muito obrigado, obrigada. gente. Agradeço. Obrigado. Abraço.